Salve, salve, juventude! Firmeza total! Estamos aqui então para falar um pouquinho sobre as bases, já que a gente terminou de falar sobre os ácidos na última aula, vamos falar sobre essa função inorgânica tão importante. Trago mais uma notícia bem triste, né? Um homem que agrediu a sua mulher, né? Sua ex-mulher, jogando soda cáustica no rosto dela. Foi preso isso na metade do ano passado, lá em Pernambuco, né? Sempre lamentável e a gente espera que esse tipo de ação seja punida e deseja força para todas as mulheres aí que passam por esse tipo de situação, que tenham força e coragem para denunciar e para que consigam acabar com essas agressões aí nas suas vidas, né? E aí, a ação que a soda cáustica vai ter ao entrar em contato com a pele é muito parecida com a ação que um ácido forte teria ao entrar em contato com a pele. A soda cáustica é uma base, talvez a base mais comum aí do nosso cotidiano. E aí, ela também vai ter um poder desidratante muito grande, vai dar a sensação de queimadura, né? Podendo causar queimaduras gravíssimas quando entra em contato com a pele, né? Por isso é muito necessário ter um cuidado bastante elevado quando for fazer, por exemplo, o manuseio aí desse reagente, né? Muitas pessoas fazem sabão caseiro em casa, né? Se é caseiro, né? Fazem aquele sabão utilizando óleo usado, né? O óleo de fritura que já foi usado. Então, essa é uma ação muito boa, é uma alternativa muito legal ali para o reuso desses óleos, né, que não podem ser descartados no ralo, né, porque senão na água eles acabam provocando danos ao meio ambiente, né, devido à sua composição apolar, eles não vão se misturar com a água e aí vão deixar ela poluída, né. Então, é muito interessante uma alternativa para você reutilizar os óleos usados, fazer sabão caseiro, né, que seria a reação do óleo usado com a soda cáustica, né? E aí, na hora, quem for fazer essa reação deve tomar muito cuidado, porque a soda cáustica é uma base muito forte e ela pode causar queimaduras graves se for manuseada erroneamente, né? Mas falando então sobre a definição aqui de arrênios, né? Se vocês lembrarem da aula de ácidos, que a gente definiu o que são ácidos, vimos que o estudioso, né, o cientista que acabou postulando a definição para ácidos e para bases, se chama Svante Arrhenius, né? E aí ele definiu como base toda substância que, quando colocada em meio aquoso, né, colocada misturada à água, vai liberar o ânion hidroxila, então o ânion OH-. Beleza? E aí as bases vão ter como característica, né, sabor adstringente, que seria aquele sabor que amarra na boca, né, e reagem com indicadores. Mas como a gente já estava falando antes, muitas dessas bases aí que são fortes, elas vão ter o mesmo poder desidratante que os ácidos têm. Então, não é recomendado, se você não conhece a composição da sua solução aquosa, colocar ela na boca para tentar adivinhar pelo gosto, né? Pois pode causar perigos à sua saúde. Então, aqui a gente tem vários exemplos de bases que se encontram no nosso cotidiano. Então, por exemplo, a cal hidratada, utilizada aí para acabamentos na construção civil, né? Ela vai ser o hidróxido de cálcio, então ela é uma base do cálcio, né? E aplicada, então, muito pela construção civil. Aqui a gente também tem o amoníaco, né? Que é um esterilizante, aí, né? Um eliminador de vírus e de bactérias, também muito utilizado aí nas nossas casas, né, como produto de limpeza, fazendo ali também a higienização de tênis, por exemplo. Vale muito a pena quem tem problema de fungo, né, nas unhas do pé ali, que a unha às vezes apodrece e acaba caindo, ou tem aquele fungo crônico que a unha muda de cor, né, e fica com uma aparência mais enrugada, mais feia, né? Então, a aplicação desses produtos nos tênis e nas meias é muito interessante para evitar que existam fungos alojados ali. Quando você vestir o tênis e vestir a meia, que ele vá para a sua unha e acabe se alojando lá, né? Então, muito utilizado nesse sentido. Também temos o leite de magnésia, que ele é
é um antiácido mais famoso, talvez, né? Pessoas que têm muito problema de azia, problema de gastrite, acabam fazendo a utilização desse medicamento, né? Então, o leite de magnésia, ele é o hidróxido de magnésio. Até que do amoníaco, esqueci de falar, ele é o hidróxido de amônio, né? A base que compõe ali, que dá o cheiro característico do amoníaco, né? Que seria aquele cheiro parecido com o da urina, né? Que é a amônia que está presente ali que vai dar esse cheiro. O leite de magnésio, ele vai ser o hidróxido de cálcio. Então, ele é indicado para ser utilizado como antiácido estomacal, principalmente por ser uma base fraca, né? Todos os antiácidos, eles vão ser compostos por bases fracas, porque se ela for uma base forte, ela vai acabar fazendo estrago antes de chegar no problema onde está o excesso de ácido, né? Então, por exemplo, se você tomar a soda cáustica, tentando resolver o problema do seu excesso de ácido no estômago que está te dando azia, ela vai acabar corroendo sua garganta, seu esôfago, né? Então, o princípio aqui do seu sistema digestório, por ser uma substância muito desidratante, daí ela vai causar estragos antes de chegar no problema, vai gerar efeitos colaterais muito piores do que o problema que a pessoa está tendo, né? Já o leite de magnésia, como ele é uma base mais fraca, ao entrar em contato ali com o seu esôfago, com a sua boca, com a sua garganta, não vai queimar, não vai ter aquele efeito desidratante tão intenso quanto tem uma base forte. Então, por isso que, em geral, os antiácidos, eles são compostos ali do leite de magnésia ou do hidróxido de alumínio, perdão. O hidróxido de alumínio também é uma base fraca, muito utilizada em antiácidos, ou até mesmo o bicarbonato de sódio, né, que está presente naqueles antiácidos em pó, que formam soluções efervescentes, aí, que tem a liberação de gás. Então, o bicarbonato de sódio, ele é um sal, mas ele vai ter uma propriedade básica, então também vai ser muito interessante para a eliminação desses problemas de antiácido. E aqui a gente está falando, por último, da soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, que é utilizado aí para fazer desentupimento de ralos, tubulações, vasos, né, limpeza pesada de sujeiras, graxas, óleos, gorduras, né, também utilizado ali na fabricação do sabão caseiro. Beleza? Então, ó, pela definição de Arrhenius, quando você ionizar uma base, ela vai separar o ânion OH- do resto. Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, quando entrar em contato com a água, ele vai virar um cátion e um ânion, né? Então, aqui a gente já tem uma substância iônica, né? A ligação entre o oxigênio e o metal aqui vai ser iônica, e aí ela vai ser quebrada quando entrar em contato com a água, separando o cátion do ânion. Então, aqui a gente vai formar o cátion Na mais o ânion OH-. Vamos pegar um sinalzinho negativo aqui, sobrescrito, que vai ficar mais legal. E aqui um mais também. Muito bem. Como que você sabe que o Na é mais e o OH é menos? Então, primeira coisa, toda a base, pela definição de Arrhenius, vai ter o íon OH-. Então, ele vai estar sempre presente. Aí, pela quantidade de íons OH-, você consegue determinar qual é a carga do cátion que está acompanhando ele. Então, aqui só tem um íon OH, sendo assim, o cátion vai ter que ter só uma carga positiva, para a somatória das cargas dar zero, né? Então, menos é a carga do ânion hidroxila, né? Mais é a carga do cátion sódio, somando os dois, mais um menos um, dá zero, forma uma substância neutra. Então, pela ionização aqui, a gente vai chegar no cátion Na+, aqui aquoso, né? E no ânion OH- também aquoso. Beleza? Então, a gente vai ter as bases ali no seu estado neutro, né? Antes da ionização, elas se encontram no estado sólido.
Quando elas passam aqui para o formato de cátions e de ânions, aí quer dizer que elas se dissolveram na água, então elas formaram uma solução aquosa. Beleza? Quanto mais essas bases se dissolverem, né, mais solúvel em água a base vai ser. Beleza? Segundo exemplo aqui, ó, que é o hidróxido de cálcio. Então perceba que separa o cátion, que no caso aqui é o cátion Ca, e os ânions, vou colocar aqui o aquoso, vão ser formados dois ânions OH aquosos, né? Aí lembra que cada OH sempre vai ter carga menos 1, né? Então, 2 OH menos. Sendo assim, se temos duas cargas negativas aqui, a carga do cálcio vai ser mais 2. Beleza? Hidróxido de alumínio. Separa o cátion do ânion, né? O ânion sempre é o OH, então separa o OH do resto. O que a gente vai formar? Cátion Al mais 3 ânions OH. Lembra que ânion OH sempre negativo. Então aqui vamos ter 3 cargas negativas. Consequentemente, o cátion Al vai ter que ter 3 cargas positivas para, quando eles se juntarem, formarem uma substância neutra. Beleza? Então ficou AlOH3 virando Al mais 3OH-. Beleza? Hidróxido de chumbo 4 aqui, ó. Separa o OH do resto. Então separou lá Pb mais, 4 OHs. Beleza? Vamos usar aquosos. Aí, lembra sempre que o OH sempre vai ter carga menos 1. Então, se temos 4 cargas negativas aqui, para neutralizar, nós precisamos de 4 cargas positivas no cátion chumbo. Beleza? Então, ficou PbOH4, virando Pb mais 4, mais 4OH menos aquosos, né? Então, se o sal se encontrar aqui na forma neutra, significa que ele está no estado sólido, né? Então, sempre antes da flecha aqui ele está sólido, depois da flecha ele está aquoso, pois a gente está ionizando aqui pela definição de Arrhenius, que seria colocá-los em solução aquosa, beleza? Então, quanto mais para a direita essa reação for acontecer, né, quanto maior for o rendimento dessa reação, mais solúvel será a base. Beleza? Aí, antes da gente falar da solubilidade, vamos falar da classificação em relação às hidroxilas, né, o número de hidroxilas. Então, ela vai ser bem semelhante à classificação em relação ao número de hidrogênios ionizáveis que a gente viu para os ácidos, né? Da mesma forma que pela definição de Arrhenius os ácidos liberam H+, pela definição de Arrhenius as bases liberam OH-. Então, se essa base aqui liberou só um OH-, ela vai ser classificada como uma monobase. Beleza? Segunda, ó, liberou 2 OH-, então ela é classificada como uma dibase. Terceira, liberou 3 OH-, então ela é classificada como uma tribase. E essa daqui liberou 4 OH-, então ela é classificada como uma tetrabase. Beleza? Só olhar o número de OH- que foi liberado aqui na reação de ionização, né? Reação de ionização separa o OH do resto. Aí você vê, liberou um OH monobase, 2 dibase, 3 tribase, 4 tetrabase. Tranquilo? Muito bem.
Então, para a gente utilizar um indicador ácido-base, que é aquela substância que muda de cor quando entra em contato com uma substância ácida ou uma básica, reparem que cada indicador vai trabalhar em um intervalo de pH diferente. Se vocês lembrarem, o pH é uma escala que vai de 0 até 14, né? Os pHs que estão de 0 até 7 são considerados ácidos. O pH igual a 7 é considerado neutro. E os pHs maiores do que 7 são considerados básicos. Beleza? Então, por exemplo, ó, se a gente utilizar esse primeiro indicador aqui, ó, o amarelo de alizarima, ele está trabalhando aqui, ó, na faixa de pH entre 10 e 11. Ó. Então, para baixo de 10,5 ali ele é amarelo, né? Para cima de 10,5 ele fica violeta. Então, nesse intervalo de pH aqui, não é muito precisa a determinação se temos uma solução ácida ou uma solução básica, porque o limiar entre ser ácido e básico é o pH número 7. Então, se a gente quiser ter uma precisão maior na determinação da acidez ou da basicidade de uma solução, é melhor utilizar indicadores que trabalhem na faixa de pH do 7, né? Mudando de cor nessa faixa aqui. Então, por exemplo, o vermelho de fenol é um bom indicador, porque ele abaixo de 7 é amarelo, acima de 7 ele é vermelho. O azul de bromotimol também, ó. Abaixo de 7 ele é amarelo, acima de 7 ele é azul. Então, através desses dois indicadores aqui, principalmente, a gente vai ter a maior precisão na hora de determinar qual é a acidez ou a basicidade de uma substância, porque trabalham no intervalo de pH correto. Se você pegar, por exemplo, aqui o violeta de metilo, ele trabalha na faixa do 1 aqui, né? Então, mais do que 1, né? pH maior do que 1, ele é violeta. pH menor do que 1, ele é amarelo. Mas a gente tem pHs maiores do que 1 que são ácidos também, né? E todos os pHs menores do que 1 são ácidos. Então, a gente não vai conseguir determinar com tanta precisão se utilizar um indicador que não trabalha no intervalo de pH do 7 ali, né? Que seria para o limiar para identificar uma solução ácida, básica ou neutra. Beleza? Mais algumas classificações ali que a gente tem em relação à solubilidade das bases, né? Então, uma base se apresenta dissolvida se estiver na forma iônica, foi isso que a gente falou, né? Então, se a base estiver no formato da direita, aqui, cátion e ânion separado, ó, em todos os casos a gente tem aqui à direita da flecha, nos produtos, cátion e ânion separado. Quando a base estiver nessa forma, significa que ela está solubilizada, então ela está formando uma mistura homogênea com a água, você não consegue enxergar ela lá dentro. Se ela estiver na sua forma neutra, sem ionizar, aí significa que ela ainda está no estado sólido, né? Então, quanto menor for o rendimento dessa reação, menor vai ser a solubilidade da base, né? E aí a gente vai relembrar também do grau de ionização, que a gente estudou lá na primeira aula de ácidos, que ele fala que quanto mais íons forem formados, mais forte vai ser o ácido. Isso vai valer para a base também. Então, quanto mais à direita, né, quanto maior for o rendimento, mais íons a gente vai ter aqui, maior vai ser o grau de ionização, mais solúvel vai ser a base e mais forte também, né? Quanto mais à direita tiver aqui, né, quanto maior for o rendimento, mais íons OH- vão ser formados. Formando bastante íons OH-, a gente tem uma base bastante forte. Formando poucos íons OH-, a gente vai ter uma base fraca. Beleza? Mas aí, ó, a gente vai ter, para determinar essa força, uma ajudinha aqui em relação aos grupos da tabela periódica, né? Então, as bases de metais alcalinos, né, que são ali do grupo 1, Li, caras, rubinho, casou-se na França, né? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todas as bases desses elementos aqui, elas vão ser bases fortes e solúveis. Então, força e solubilidade vão caminhar junto, né? Para ser forte, tem que ter bastante íon OH- em solução. Para ser solúvel, tem que ionizar bastante. Então, se ela ioniza bastante, automaticamente ela gera bastante íons OH-, isso faz com que a força e a solubilidade caminhem lado a lado. Então, toda base que é forte, ela vai ser solúvel.
Beleza? Já as bases de metais alcalinos, ó, vão ser alcalino-terrosos, né? Vão ser moderadas e parcialmente solúveis. Então, o grupo 2, que é o dos alcalino-terrosos, é Bela, Magrela, Casou, Senhor, Barão, Ratão. Então, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Todos esses elementos vão formar bases moderadas e parcialmente solúveis, com exceção do magnésio. A base formada pelo magnésio é fraca e insolúvel, então ela vai se encontrar aqui nas demais bases, beleza? Mas todas as outras aqui do grupo 2, né, que são os metais alcalino-terrosos, vão ser moderadas e parcialmente solúveis, beleza? E as demais, então, vão ser fracas e insolúveis. Então, por exemplo, ali as que a gente fez, ó, NaOH. Então, Na é um elemento que se encontra no grupo dos metais alcalinos, grupo 1. Então, metais alcalinos vai formar uma base forte e solúvel. Beleza? Já o cálcio, ele vai se encontrar lá no grupo 2, dos metais alcalino-terrosos. Então, a única exceção lá é o magnésio, o cálcio não é exceção. Então, ele é uma base moderada e parcialmente solúvel. Beleza? Já o AlOH3, né, o alumínio e o chumbo, eles vão se enquadrar nas demais, né? Então, eles vão formar bases fracas. Então, essa aqui é uma base fraca e insolúvel. E essa aqui também é uma base fraca e insolúvel. Beleza? Então, a única exceção de base que vai ser fraca e solúvel é o NH4OH, o hidróxido de amônio. Então, ele vai estar presente na nossa urina. Graças a Deus ele é solúvel, porque senão a gente ficaria com todo esse amônio acumulado dentro de nós. Ele é uma substância tóxica, a gente precisa eliminar. Por isso não é aconselhável uma pessoa tomar a sua própria urina, porque lá a amônia vai estar concentrada e aí ela pode sofrer uma intoxicação. Então, ainda bem que ela é solúvel, porque daí ela pode se dissolver na água e a gente pode eliminar pela urina. E também ainda bem que ela é fraca, porque se ela fosse forte, ela acabaria causando queimaduras ali no nosso sistema excretor, né? Então, como a gente precisa eliminá-la, ainda bem que ela possui essas propriedades para que a gente possa eliminar esses compostos tóxicos e melhorar o nosso metabolismo. Beleza, pessoal? Então, agradeço muito aí a atenção de vocês. Na próxima aula a gente vai falar sobre a nomenclatura das bases. Beleza? Valeu aí, até mais.